Seja muito bem-vindo a mais uma celebração especial da Igreja Batista de Brookfield, aqui online, e enquanto nós ainda continuamos nessa quarentena, sabe lá Deus quando é que isso vai acabar. A gente não tem essa informação, governo nenhum tem essa informação, mas uma coisa nós temos, e essa coisa é certa: Deus está no controle de tudo, totalmente tudo, e nós continuamos debaixo das suas mãos. Mas antes de eu ir em qualquer outro lugar, eu queria tomar um tempo para poder desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães que estão aqui conosco, nos assistindo, a todas as mães neste vasto universo, mas de uma forma especial. Eu tenho a plataforma e o microfone, então eu posso fazer isso. Eu queria desejar um feliz Dia das Mães à mãe dos meus filhos, à minha esposa amada. Beijo, meu amor, te amo, feliz Dia das Mães. E é claro, eu não posso deixar de desejar um feliz Dia das Mães à minha mãezinha, que está lá no Brasil. Beijo, mãe, te amo, feliz Dia das Mães. Nós temos um grande privilégio de poder celebrar e de aqueles que têm o privilégio ainda de ter as suas mães, e no meu caso eu tenho minha mãe, e é um grande privilégio de poder celebrar, eu escolhi para mim mesmo um grande desafio, já tem alguns anos, de sempre nessa ocasião usar o mesmo texto e usar o mesmo tema, embora eu sempre tenha orado, e graças a Deus Ele tem me concedido esse privilégio de poder trazer uma palavra diferente, com o mesmo texto e com o mesmo tema, com essa ideia de recado de uma mãe bendita, numa história maravilhosa do primeiro milagre que Jesus realiza e traz para nós uma grande lição lá do primeiro século, para aqui agora, 21º século, Deus continua falando conosco. É uma história que acontece no Evangelho de João, capítulo 2 do Evangelho de João, e eu gosto demais de saber como é que Deus utiliza desse mesmo privilégio da mãe, para que a gente tenha uma grande lição, e eu tenho certeza que no dia de hoje não vai ser diferente. Deus vai nos dar uma grande lição. Essa história, ela segue um padrão bem comum, de tudo começa normal, passa por um tempo de ruína e, de repente, tudo se torna melhor. É um padrão, é uma forma, é um modelo que acontece não só nessa história, mas é um modelo de coisas que acontecem no dia a dia de cada uma das nossas vidas. Acontece na minha vida, acontece na sua vida também, e embora não importe qual fase da vida que você esteja vivendo, se é um momento que está normal, se é um momento que talvez você consideraria de ruína, ou se é um momento que você considera que a sua vida está no melhor. Nós todos passamos por esse tipo de fase. A história, ela passa por esse tipo de fase. Mas tem uma coisa que eu gostaria de te relembrar. Eu sou apaixonado pelo escrito do Evangelho de João, eu sou apaixonado pela ideia que ele traz, e na realidade sempre que eu falo no Evangelho de João, e eu falo muitas vezes no Evangelho de João, eu gosto sempre de destacar uma ideia, que é a proposta de João, o projeto dele, a ideia dele, a razão pela qual ele escreve todo o material que ele escreve. E na realidade, depois de escrever todos os capítulos, ele chega quase nos seus momentos finais, e ele diz o seguinte, que Jesus apresentou na presença dos seus discípulos muitos milagres. Ele fez muitos milagres na presença dos seus discípulos, mas aí João vem e fala para a gente uma coisa interessante, das coisas que ele narra, ele fala que essas coisas, lá no final do livro, essas coisas foram escritas, ele diz o seguinte, para que vocês creiam. Essa é a proposta do Evangelho de João, e, consequentemente, essa é a proposta dessa história que a gente tem no capítulo 2 do Evangelho de João, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida. A proposta de hoje, do recado de uma mãe bendita, é que você creia e que você tenha vida no nome de Jesus. João 20, verso 31, João diz isso aí com uma forma tão bela, a ideia pela qual ele escreve esse material, e não é diferente da ideia do primeiro milagre que Jesus realiza. E o capítulo 2 do Evangelho de João começa dizendo o seguinte, que no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. Deixa eu parar aqui e dizer para você o seguinte,
Algumas vezes as pessoas imaginam que esse terceiro dia era o terceiro dia que a festa estava acontecendo, porque naquela época, no lugar onde Jesus morava, era comum que as festas durassem 7 dias. Mas não, mas essa ideia aqui do terceiro dia é simplesmente uma sequência do capítulo anterior, é o terceiro dia desde que as coisas do capítulo anterior estavam acontecendo. Então, nesse terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. E dentro daquela analogia, daquelas ideias que eu disse para você agora há pouco, de que as coisas estão normais, elas vão por ruína, e de repente elas se tornam melhor, agora, essa história vai mostrar a parte normal. Está tudo normal, tudo acontecendo de forma normal, tudo acontecendo como acontece na minha vida, acontece na sua vida, em dias que nós chamamos de normais. O texto continua dizendo, a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Normal, tudo normal. Uma festa de casamento, uma coisa normal acontece todas as semanas, acontece todos os dias. Não sei agora, debaixo da quarentena, se parou de acontecer tanto, né? Mas acontece o tempo inteiro. São festas de casamento, convidados para festas de casamento, pessoas que se amam, pessoas que se importam umas com as outras, num casamento. É claro que nesse casamento, que em especial, na época que ele está acontecendo, tem pessoas diferentes. A mãe de Jesus está ali, Maria está ali, não só Jesus, mas os seus discípulos também estão ali. Mas é uma festa. Coisas normais, acontece todos os dias. E o texto continua dizendo, tendo acabado o vinho, isso aqui já não é normal. Acabar parte das coisas da festa, da comida da festa, da bebida da festa, já não é uma coisa assim tão normal. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. A história mal começou a história e já começa a parte ruína. Aí você fala, Flã, a minha vida é desse jeito, quando eu penso que as coisas estão normais, rapidinho sai desse momento normal e entra no momento de ruína. Você não está sozinho, você não está sozinha, essas coisas acontecem com todas as pessoas. Num ciclo de vida, as coisas passam de um momento normal para um momento de ruína no estralo de dedo. Passa rápido, as coisas acontecem, as coisas mudam, e de repente está ali Jesus, os seus discípulos, a mãe dele está ali, ela diz, eles não têm mais vinho. O texto continua dizendo, respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Essa frase que a gente tem, talvez, nas traduções que nós temos para a nossa língua portuguesa e para diversas outras línguas aqui no nosso lado ocidental do hemisfério, nos deixa, em algumas horas, com um sentimento meio estranho. Será que Jesus estava sendo grosseiro com a sua mãe? Que ele fala, que temos nós em comum? As versões mais tradicionais da Bíblia dizem, o que eu tenho contigo, mulher? E talvez essa parte do que o que nós temos em comum seja a parte mais tranquila de entender. Na realidade, o que ele está dizendo esse problema da festa não é meu, esse problema é do dono da festa. O que eu tenho a ver com isso? Dá uma impressão para nós de que talvez Maria tivesse algum tipo de responsabilidade no desenvolver da festa, mas talvez a parte que mais deixa encabulada é quando ele fala que temos nós em comum, mulher. Na minha casa, sendo o Dia das Mães ou não, se eu usar essa mesma expressão aqui, pode ter certeza que nós vamos ter que chamar conselheiros conjugais. Que eu tenho em comum contigo, mulher? A realidade é que talvez a melhor tradução para isso, baseado no pensamento de muitos eruditos, é que o que ele está dizendo aqui não é grosseiro, como parece soar para nós de cultura ocidental. É como se ele estivesse dizendo, minha senhora, de uma forma delicada, não necessariamente de uma forma grosseira. A minha hora ainda não chegou. Jesus sabe que ele tem uma hora certa. Não só ele sabe, mas como ele conhece e ele entende que Maria também sabe que ele tem uma hora certa. E aqui então entra o texto que nos dá o tema de hoje. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar.
Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. A minha sensação, todas as vezes que eu leio esse texto, é como se Maria simplesmente virasse as costas, colocasse o seu jaleco, colocasse o seu casaco, colocasse a sua capa e nem desse atenção àquela expressão anterior que tinha acontecido. E simplesmente fala com os serviçais: façam o que ele mandar. Esse é o recado. Esse é o recado dessa mãe bendita. Façam tudo o que ele mandar. Talvez você não vai conseguir acompanhar comigo o restante desse tempo. Talvez agora a gente tenha que, você acompanhou comigo 10 minutos aqui, e você está pensando em desistir. Mesmo que você pense em desistir, eu vou dizer para você, você já recebeu, eu vou continuar falando, Deus tem mais coisas para nós aqui, mas você já recebeu o recado dessa mãe bendita, que é o recado que vale a pena para você também. Faça tudo o que ele mandar. Talvez se você pensar em desistir, desista, mas siga o recado. Faça tudo o que ele mandar. Tudo o que ele mandar. A gente poderia parar aqui, mas eu não vou parar aqui. E a gente tem mais um tempo e eu gostaria de falar com você um pouco mais a respeito desse texto. E o que mais que Deus tem? Na verdade, todas as vezes que eu leio essa história, eu tento buscar algo novo, algo diferente, algo que Deus possa impactar o meu coração em todos os dias. E eu fico pensando, o que tem por trás desse recado? O que tem por trás dessa ideia? Que tipo de coisa estava na mente de Maria? Que tipo de coisa estava no coração de Maria? Por que ela traz essa palavra de uma forma tão tranquila para a vida dessas pessoas, para este lugar, para este casamento, para essa festa? Ela simplesmente diz: façam tudo o que ele mandar. Eu consigo ver algumas coisas por trás dessa ideia. Eu consigo ver conhecimento, eu consigo ver experiência, eu consigo ver confiança, e eu consigo ver tranquilidade de Maria em relação a Jesus e o recado que ela dá para aqueles serviçais. Um conhecimento de quem ele era, uma experiência que ela tinha com ele, uma confiança que ela tinha nele, uma tranquilidade que ela tinha também. No conhecimento, eu poderia dizer para você que ela sabe quem ele é. Ela sabe quem ele é. No caso dela em especial, ela sabe quem ele é, porque foi ela quem recebeu as profecias em relação àquele menino, em relação àquele rapaz, em relação àquele bebê, e agora em relação a esse homem com quem ela está ali conversando, possivelmente em torno de 30 anos de idade, ele tem agora, e eles estão ali naquele lugar. Ela sabe quem ele é, ela tem experiência com ele, ela sabe exatamente do que ele é capaz. E a realidade é que, no caso dela, o conhecimento que ela tem a respeito dele gera uma outra coisa, que é a segunda coisa que eu consigo ver aí, é que ela tem experiência com ele, e quem tem experiência, só tem experiência porque já provou do poder que ele tem. E daqui a pouco eu vou falar um pouco mais para você em relação a essa ideia de experiência. Mas o caso de Maria, ela já provou do poder de Jesus. Ela conhece, tem conhecimento dele, ela tem experiência com o poder dele, mas não só isso, porque ela tem conhecimento de quem ele é, ela sabe quem ele é, ela já provou do poder dele. Isso gera confiança, e a confiança sabe que ele é sem limites. O seu poder é um poder que está acima de todas as coisas. Vai além de todas as coisas, não tem nada que lhe é limitado. Eu gosto dessa ideia, eu gosto desse pensamento, e na realidade, sempre que eu penso em relação ao poder ilimitado de Jesus, eu me recordo do que a gente carinhosamente chama de a grande comissão, que são as últimas palavras que Jesus tem para os seus discípulos, do Evangelho de Mateus, os últimos 3 versículos do último capítulo do Evangelho de Mateus, ele fala exatamente isso: todo o poder é me dado no céu e na terra, vocês podem ir e fazer as coisas que eu estou te mandando fazer, e ele termina dizendo: eu estarei com vocês até o fim. Poder sem limites. Maria tem não só um conhecimento
de quem Ele é, uma experiência com o poder dEle, mas ela tem uma confiança porque ela sabe que Ele é sem limites. E é claro que isso aí gera a última coisa, a tranquilidade. E a tranquilidade, ela existe porque você pode descansar no cuidado que Ele tem por você. Conhecimento, experiência, confiança e tranquilidade que faz com que ela descanse, que faz com que você descanse. E quando a gente tem isso, nós podemos descansar, porque Ele cuida de nós. Não só Ele é todo poderoso, mas Ele é todo poderoso e Ele se importa comigo. Ele é todo poderoso e Ele se importa com você. E a realidade é que a gente, quando olha para essas ideias, olha para esses pensamentos, olha para textos como esse texto, a gente começa a imaginar, nós precisamos de mais pessoas que vão falar desse evangelho, nós precisamos de mais pessoas que vão contar dessas boas novas e em algumas horas, erradamente, a gente corre o risco de pensar, nós precisamos de mais líderes, nós precisamos de mais pastores, nós precisamos de mais igrejas, nós não precisamos dessas coisas, nós não precisamos de mais líderes, nós não precisamos de mais pastores, nós não precisamos de mais igreja, o que nós precisamos, e a verdade é que o que o mundo precisa de mais pessoas com a ousadia da mãe de Jesus. Isso é o que nós precisamos, pessoas que têm essa experiência com Ele, têm esse conhecimento dEle, ganha confiança e tem tranquilidade de que Ele é esse todo-poderoso que vai resolver o problema, não só seu, não só da sua festa, mas o problema da sua vida por toda a eternidade. O que nós precisamos é que eu e você tenhamos esse tipo de ousadia que teve a mãe de Jesus e dar esse tipo de recado certo, confiado de que Ele pode, porque Ele pode. Porque eu tive experiência com Ele, porque eu conheço Ele, porque eu tenho confiança e tenho tranquilidade naquilo que Ele é capaz de fazer. Naquilo que Ele é capaz de fazer. O mundo precisa de mais pessoas com a ousadia da mãe de Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você diria de você mesmo? Você coloca seu nome aí, numa lacuna aqui. Você tem um conhecimento de quem é Jesus, uma experiência com o poder de Jesus, confiança de que esse poder dele é sem limite e tranquilidade, de que Ele se importa com você. Você tem isso? Você tem isso? Você está certo ou certa de que essas coisas são encontradas na sua vida e no seu relacionamento com Jesus? Faça tudo o que Ele disser, tudo o que Ele mandar. Isso só existe quando você tem esse tipo de coisa. Esse tipo de recado só pode ser dado quando você tem esse tipo de qualidades, quando você tem esse tipo de experiências, quando você tem esse tipo de coisas no seu relacionamento com Jesus. A coisa começa normal, vai à ruína, e se estava normal e caiu em ruína, agora vai ficar melhor. Uma roda, né? Isso acontece o tempo inteiro em todas as vidas, e isso acontece na nossa história, e essa é a história da minha, e essa é a história da sua vida. Agora, existe lá, o texto diz isso para a gente, que existem lá algumas jarras que os judeus usavam para fazer purificação e todas essas coisas. Jesus manda pegar aquelas jarras, manda encher aquelas jarras de água. Agora, depois de ele encher as jarras de água, ele faz um milagre, que nesse minuto a gente ainda não vê o milagre, mas a gente vai saber daqui a pouco, e ele fala com aqueles rapazes, que as pessoas que estão servindo, vão lá e leva essas jarras, esses tachos, para o chefe de cerimônia. E olha o que o texto diz. Eles assim fizeram. O recado, eles estão seguindo passo a passo o recado dessa mãe bendita. Jesus mandou,
e eles assim fizeram. Não pensaram duas vezes, não ficaram imaginando, nós estamos carregando água, nós estamos com essas talhas, nós estamos com esses tachos, nós estamos só com essas vasilhas aqui, o que é que vai acontecer conosco? Uma vez que na realidade não tem, eles não pensaram nada disso. Jesus mandou e eles assim fizeram. Deixa eu te falar uma coisa, se você quiser resultados positivos na sua vida, decida, isso é uma questão de decisão, decida fazer o que Jesus manda. Você quer resultados positivos na sua vida? Você quer resultados diferentes na sua vida? Decida fazer o que Jesus manda. Decida, totalmente, é uma escolha que eu e você temos condições de fazer. Eu posso decidir que eu vou fazer ou não aquilo que Jesus está mandando. Aqueles rapazes, eles decidiram. O texto continua dizendo, eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera. Eu acho isso fenomenal. Sem saber de onde viera. Embora o soubessem, os serviçais que haviam tirado a água. Quem deveria ter todas as informações em relação à festa, em relação à coisa que está servindo, o encarregado da festa. O encarregado da festa não está sabendo de onde é que veio o vinho que ele está bebendo agora. Embora, quem é que estava sabendo? Os serviçais que haviam tirado a água. Eu acho isso fenomenal, sabe por causa de quê? Porque os benefícios da sua obediência, eles serão percebidos também por outras pessoas. A obediência é sua, é você quem está obedecendo, mas outras pessoas também vão experimentar desses mesmos benefícios. O noivo, a gente vai descobrir que ele está experimentando do benefício. A festa dele continua acontecendo, a festa dele continua a todo vapor, a festa dele continua tendo vinho, ele nem sabe o que está acontecendo, o vinho é bom, a gente vai descobrir isso daqui a pouco, e o chefe de cerimônia, que talvez era alguém que tinha responsabilidade de encomendar essas coisas, de preparar essas coisas, de ter certeza de que tudo estava dentro do que era planejado, ele também não está sabendo, mas a confiança daqueles rapazes, a obediência deles, a atenção que eles prestaram ao recado da mãe bendita e a palavra que o filho deu. Vão lá, enchem de água, agora vai lá e leva para o chefe de cerimônia o benefício da sua obediência. O benefício da sua obediência, naquilo que Jesus tem mandado você fazer, também vai ser visto por outras pessoas. As pessoas com quem você trabalha, as pessoas com quem você vai à escola junto, seu cônjuge, seus filhos, seus pais. Os benefícios da sua obediência serão percebidos por outro. Deixa eu te perguntar uma coisa, as pessoas percebem que você é uma pessoa obediente àquilo que Jesus tem mandado você fazer? Que tipo de atenção tem na sua vida a obediência que você presta? O texto continua dizendo para a gente, então, depois de tomar o vinho, o chefe de cerimônia chama o noivo, ele diz, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Você guardou o melhor até agora. Esse cidadão, nesse exato momento, ele está sabendo direitinho que o que ele tem em mãos é o melhor que ele poderia ter naquela festa. O que ele está experimentando é o melhor que ele poderia experimentar da bebida para aquela festa. E, na realidade, ele só está experimentando porque aquelas pessoas decidiram atender a palavra, o mandado, o comando de Jesus Cristo, e esse vai ser o resultado que a minha e a sua vida vai experimentar. Teremos o melhor do que pode acontecer na nossa vida quando a gente decide obedecer e fazer exatamente aquilo que Ele está mandando. Atender o recado de uma mãe bendita. E eu pergunto para você, em qual fase da vida
você se consideraria estar hoje? A fase normal? A fase de ruína? Ou talvez a melhor fase da sua vida? Nos dias exatos em que nós estamos vivendo dias de pandemia, o mundo inteiro está de cabeça para baixo, as coisas estão acontecendo de forma que nenhum de nós jamais imaginaríamos, eu jamais imaginaria que hoje eu estaria ministrando da forma como eu estou ministrando aqui no lugar onde eu estou ministrando, eu e você aqui via vídeo. Eu não imaginava isso, não pensava isso, ninguém pensava isso. Que momento é esse? Talvez você disse para mim, Flan, esse é só um momento normal, porque mudou nada, minha vida continua exatamente do mesmo jeito. Ou talvez você pode olhar para mim e dizer o seguinte: não, a minha vida agora está em ruína, perdi as minhas coisas, perdi meu trabalho, minha empresa faliu, não estou tendo condições de trazer a total alimentação para minha casa, o que é necessário, estou num momento de ruína. Ou talvez você está dizendo para mim: eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, porque o comércio que eu vendo, porque a coisa que eu faço agora está a todo vapor, e esse é o melhor momento. E eu diria para você que tem outras razões para que esse momento, mesmo sendo um momento de pandemia, seja o melhor momento para muitas famílias. Tem muitas famílias que só por causa disso, que está experimentando hoje, filhos terem seus pais presentes, pais, mães, presentes, estar do lado a lado, passar mais tempo em conjunto, em família, fazendo coisas juntos, que em outras horas não seria possível. Talvez isso vai mudar a sua visão de mundo e te fazer ver que você pode viver uma vida melhor. Eu não sei que tipo de fase, qual é a fase que você está vivendo na sua vida hoje, mas não importa em qual dessas fases que você esteja vivendo, porque a realidade é que a gente vai descobrir que isso é parte de um grande círculo na vida do ser humano. O que é normal, rapidinho vai passar para ser ruína, como na história que a gente está vendo aqui. A gente vive momentos normais e, de repente, esses momentos normais, eles se encadeiam e vão para um tipo de coisa que ninguém percebeu isso. Ninguém imaginou isso. Eu não imaginei que poderia estar acontecendo o que está acontecendo agora. Mas, de repente, sai desse momento de ruína, desse momento de fracasso, desse momento que ninguém esperava, para a melhor coisa que você já pôde experimentar na sua vida. Mas você vai descobrir que, daí a pouco, aquilo que era o melhor, ele se torna normal. Ou você nunca teve a experiência de querer algo demais, estava empolgada, estava empolgado na expectativa de que alguma coisa acontecesse, de que você recebesse algo, de que você encontrasse com alguém, de que você ganhasse alguma coisa, de que você comprasse algo que estava no seu coração, e de repente essa coisa acontece, era a melhor coisa que você estava imaginando, e depois que ela acontece, ela se torna normal. E o ciclo começa outra vez, daí a pouco o normal se torna ruína, e entra numa próxima coisa, ainda melhor. Ainda melhor. Não importa em qual fase que você esteja na vida, em qualquer fase, faça tudo o que Ele mandar. Se quer que os seus resultados sejam resultados positivos, faça tudo o que Ele mandar. Esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Espera aí. Esse sinal foi o primeiro que Jesus realizou. Mas eu queria voltar, eu falei com você que eu falaria um pouquinho a respeito da experiência, e deixa eu voltar um pouco aqui e trazer uma outra pergunta para você, e dizer o seguinte: como Maria poderia ter experiência se esse foi o primeiro milagre que Jesus realizou? Há algumas explicações para isso. Uma delas, algumas traduções do texto bíblico até diz que esse foi o primeiro milagre que Jesus realizou na presença dos seus discípulos. A maioria das versões não traz essa parte na presença dos seus discípulos, e não faz diferença para a gente, porque na realidade a experiência que Maria tem com Jesus como alguém todo-poderoso, como o Filho de Deus, não como o bebê que nasceu numa manjedoura, que foi envolto em panos e que ela viu todas aquelas coisas miraculosas acontecendo, mas não, muito mais do que o bebê, mas o homem salvador, a experiência que ela tem com ele independe
Independe de ela ter visto qualquer uma outra coisa. Eu não poderia dizer para você que outros milagres antes desse aconteceram, porque a Bíblia não me deixa informações que eu pudesse usar para poder dizer isso. Eu não posso dizer para você que essa é a primeira experiência milagrosa que ela tem com Jesus, não posso dizer o contrário também, porque eu não tenho embasamento na palavra de Deus para poder te dizer isso. Mas independente disso, o que Maria apresenta, o que eu e você podemos apresentar na nossa experiência com Jesus, vai muito além do que aquilo que a gente já viu ou deixou de ver, no que Ele pode fazer na minha vida, o que Ele pode fazer na sua vida. Isso depende totalmente da fé que eu e você depositamos na pessoa dEle. E, aliás, o escritor aos Hebreus, num texto lindo e talvez numa das melhores demonstrações do que a experiência com Jesus de fato, é o que ele diz a respeito da fé, e ele dá uma definição a respeito da fé. O escritor aos Hebreus diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A experiência que você precisa com Jesus para você saber que Ele pode resolver todas as suas coisas está aqui, na fé que você deposita nele, porque a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé te dá a experiência para fazer tudo o que Ele te mandar. É a sua fé, a confiança que Maria tinha, não no filho dela, mas no Salvador dela, é que deu para ela experiência, para poder dizer com ousadia: ei, faz tudo o que Ele te dizer, tudo o que Ele te disser, tudo o que Ele te disser. Talvez você conseguiu chegar até aqui comigo e não desistiu lá nos nossos primeiros minutos. E independente de como que você está, em qual fase que você está, independente do conhecimento, da experiência, da confiança e a tranquilidade que você apresenta em Jesus, deixa eu te dizer uma coisa: siga o recado e caminhe mais e mais na sua fé em Jesus. O texto termina dizendo que Ele revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Esse foi o primeiro milagre, o primeiro sinal milagroso. A sua glória foi revelada e os discípulos creram nele. Essa era a proposta. É a proposta do Evangelho de João, é a proposta dessa história e é a proposta que vai transformar a sua vida. É a proposta que vai fazer com que não só você creia, mas que todos aqueles que experimentarem da ousadia que você apresenta, todos os que experimentarem da ousadia que você apresenta na presença de Jesus, crerão. Porque essa é a proposta, para que vocês creiam. E os discípulos creram nele, porque eles decidiram ouvir e fazer, cumprir na vida deles o recado de uma mãe bendita. Esse é o recado. Esse é o recado. Faça, viva, experimente a sua vida, o seu dia a dia, vivendo, experimentando, cumprir tudo aquilo que Ele mandar e atendendo ao recado de uma mãe bendita. Meu Pai, o projeto da nossa vida, Senhor, é glorificar, bendizer e engrandecer o Teu santo nome. Pai, ajuda-nos a, dia após dia, conseguir fazer tudo o que o nosso Mestre tem nos mandado. Senhor, que a Tua palavra em nós, que o Teu agir em nós, traga para nós, de fato, conhecimento do Teu Filho, experiência com Ele, confiança nele, tranquilidade de que Ele se importa conosco. Pai, ajuda-nos a viver a nossa vida, fazendo sempre tudo aquilo que Ele nos mandar. Senhor, é o que nós oramos, agradecidos, no nome santo e bendito do nosso Senhor e eterno Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Que Deus te conceda uma semana maravilhosa, de bênçãos, vivendo, fazendo tudo aquilo que Ele te mandar.